Sempre tem aquele jogo top que você jogou e quando termina fica doido pra jogar a sequência. O problema é que nem sempre essa sequência chega pra gente. Então bora falar aqui das continuações de jogos que prometiam muito, mas que nunca foram lançados. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, se você é fã da Rockstar, você tá ligado no Bully 2. O primeiro Bully foi um dos maiores sucessos da época do PlayStation 2 e até hoje fãs da Rockstar pedem pra ela voltar com a franquia. A parada é que já tem muitos anos que tava sendo prometido esse Bully 2, mas nunca saiu. Chegou a virar até lenda urbana entre os jogadores, mas infelizmente parece que a Rockstar perdeu o interesse com a franquia. O que a gente sabe é que Bully 2 estava sendo desenvolvido pela Rockstar New England, que antes trabalhou no remaster do Bully 1 que saiu para Xbox 360, Nintendo Wii, PC e também mobile. E durante o desenvolvimento do Bully 2, eles chegaram a desenvolver vários elementos que seriam reaproveitados em outros jogos da Rockstar, como Max Payne 3 e os próprios Red Dead Redemption 1 e 2. Mas parece que com o passar do tempo, a Rockstar simplesmente perdeu o interesse no projeto e começou a realocar os desenvolvedores que estavam trabalhando no Bully 2 para outros projetos. Inclusive, teve umas imagens que circularam na internet que depois um insider aí que vaza um monte de coisa da Rockstar acabou confirmando que eram reais e se tratava das imagens de como seria o conceito do Bully 2, com a cidade e tal, mas tudo bem no alpha ali, não era mostrando exatamente como seriam os gráficos, era mais um conceito, tá ligado? Só que isso acabou sendo totalmente abandonado. Eu espero que você que está assistindo em 2050 possa comentar aqui embaixo dizendo que o Bully 2 já saiu, eu estava errado e o jogo foi sensacional. Até agora não aconteceu, né? Foi há 84 anos. Se tem algo que virou meme na comunidade é que a Valve não sabe contar até o número 3. Afinal, até hoje a gente não tem um Portal 3, um Left 4 Dead 3, nem Team Fortress 3 e nem mesmo Dota 3. E claro, também não rolou isso com Half-Life 3. E pra piorar, Half-Life 2 teve uma sequência chamada de Half-Life 2 Episódio 1 e Half-Life 2 Episódio 2. E adivinha? Tava planejado um Half-Life 2 Episódio 3, mas foi cancelado também. E pra piorar, o Half-Life 2 Episódio 2 terminou com um baita gancho. O que quer dizer que até hoje a história da franquia Half-Life tá meio incompleta. A gente teve ali também o lançamento do Half-Life pra VR, que o pessoal fala muito bem, mas né, não era exatamente isso que as pessoas queriam. E eu nem preciso dizer que os fãs pedem há anos pra Valve lançar um Half-Life 3. E até agora nada. A Valve chegou a falar que os motivos disso foram divergências criativas e a vontade de mudar o motor gráfico. Dad, please. Dad. Oh my God. Outro game que fez muito sucesso na época do PlayStation 2 foi Black, um FPS que ficou conhecido por sua campanha mega difícil, gráficos realistas pra época e a destruição de cenários. E como todo bom jogo, claro que a continuação foi considerada. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal contando mais detalhes pra vocês desse cancelamento do Black 2, se vocês quiserem assistir eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, mas resumidamente, o desenvolvimento do Black 2 foi conturbado por conta de divergências criativas entre a EA e a desenvolvedora Criterion Games. Houveram até mesmo discussões sobre se Black 2 deveria ser um reboot ou uma continuação. E por causa dessas tretas internas, os desenvolvedores simplesmente abandonaram o barco. A EA inclusive chegou a anunciar o Black 2, mas depois disso nunca mais ouvimos falar do game. Os desenvolvedores originais ali do Black chegaram a lançar um sucessor espiritual chamado de Body Count, lançado em 2011 para PS3 e Xbox 360, sendo publicado pela Codemasters. Mas o jogo foi um flop total e acabou sendo esquecido pela galera. E sabe o mais engraçado? É que alguns anos depois a Codemasters seria comprada pela própria EA, o que significa que a EA agora tem os direitos tanto do Black como do Body Count. Não que isso signifique algo pra franquia. Black 2 continua engavetado, parece que ninguém lembra mais da franquia aí, mas quem sabe a gente tem um pingo de esperança porque recentemente eles fizeram ali o remake, né, do Dead Space. Pode ser que agora eles comecem a olhar pra seus jogos antigos e perceber que talvez possa ser interessante trazer um remake de Black 1 do que fazer uma continuação, né? Bora ver. Eles estão deixando a gente sonhar.
A franquia Earthbound é uma das mais clássicas da Nintendo, sendo popular principalmente na época do Super Nintendo, que foi quando o game Earthbound, também conhecido como Mother 2 no Japão, foi lançado. E quando chegou a época do Nintendo 64, a Nintendo queria produzir um novo game da saga, só que 100% em 3D. O problema é que eles ficaram muito ambiciosos e ao mesmo tempo não tinham nenhum tipo de experiência com a nova tecnologia. O jogo ficou tão grande que eles decidiram fazer ele pensando no Nintendo 64 DD, que era um periférico do Nintendo 64 que lia discos. Só que o problema foi que o Nintendo 64 DD flopou, não saiu do Japão e tudo mais, forçando eles a voltarem atrás com o projeto. Porém, o projeto ficou complicadíssimo de produzir somente para o Nintendo 64 base e eles decidiram então encaminhar o projeto para o GameCube, que na época já estava sendo desenvolvido. Mas mesmo assim, o desenvolvimento desse game continuou caótico, com eles reformulando várias coisas e nunca chegando em algum consenso, até que resolveram então cancelar de vez. Apenas depois de alguns anos que eles decidiram reviver o projeto com bem menos ambição, e assim Earthbound 64 foi transformado completamente e virou Mother 3, lançado para o Game Boy Advance exclusivamente no Japão em 2006. Olha que loucura! Nesse ano, galera, 2006, a gente já tinha PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii, ou seja, um projeto que começou anos atrás acabou sendo lançado para o portátil, que nem tinha gráficos tão revolucionários assim, e ficou por lá mesmo. Agora, aquela versão pro 64 foi engavetado e provavelmente a gente nunca vai ver nada sobre ele. Que pena. O ano de 2011 foi marcado por um verdadeiro massacre que a Capcom fez com a franquia Mega Man. Não só eles pararam de produzir jogos para a série Mega Man ZX, como também cancelaram games que estavam sendo anunciados. Entre os jogos que eles cancelaram tava o Mega Man Universe, que seria um tipo de Super Mario Maker, só que bem à frente do seu tempo, né? Porque o Mario Maker lançou bem depois, e isso tudo com o universo do Mega Man. Também cancelaram um remake do Mega Man 2 e, claro, cancelaram o Mega Man Legends 3. Pra quem não sabe, Mega Man Legends foi uma série de games que conquistou muitos fãs, tendo 2 jogos principais e um spin-off. E o último game, o Mega Man Legends 2, terminou com um gancho que deixou todo mundo que jogou hypado pra ver uma sequência. O Mega Man Legends 3 foi anunciado pra Nintendo 3DS em 2010. Junto dele foi anunciado também uma espécie de demo chamado de Prototype Version. E a ideia dessa Prototype Version era ser uma demo que seria atualizada conforme o feedback dos fãs iam chegando. Isso quer dizer que os fãs poderiam ajudar a Capcom a produzir o tão aguardado Mega Man Legends 3, mas infelizmente essa demo nunca sequer foi lançada, porque Mega Man Legends 3 foi cancelado antes de isso acontecer. Muita gente acha que esse massacre que a Capcom fez com a franquia Mega Man foi por conta da saída do criador da saga, o Keiji Inafune, que saiu da Capcom mais ou menos nessa mesma época. Desde então a Capcom nunca mais falou de Mega Man Legends. Aliás, por muitos anos a Capcom não fez nada sobre Mega Man de maneira geral, só lançando coletâneas por aí. Mas a gente percebe que algumas coisas estão rolando e algumas coisas podem voltar por aí. Afinal, a Capcom até lançou o Mega Man 11 também, né? E teve o Mega Man X-Dive pra mobile, que agora ganhou uma versão offline pra PC. Só que o que eu gostaria de ver mesmo, além do Mega Man Legends, é uma sequência da franquia Mega Man X. Imagina um Mega Man X9, sem piadinhas aí de Mega Man dedo duro nos comentários, que essa aí já, pô, tá velho isso aí, né, mano? Me ajuda aí, né? Isso aí... anos, ai, ai. Não tinha nada a ver. Quem que roubou? Ah. Hã? Foi teu amigo, é? Foi você ou não foi? Mas ele tá falando que foi você? Não fui eu. A franquia Rainbow Six já era velha de guerra no mundo dos games quando anunciaram o Rainbow Six Patriots pro PlayStation 3 e Xbox 360. Mas infelizmente algumas coisas pegaram mal pra esse game e acabaram resultando no seu cancelamento. O Rainbow Six Patriots teria bastante foco na narrativa, com a unidade Rainbow enfrentando um grupo de terroristas que fez toda a cidade de Nova York como refém. Fora isso, a promessa era que a gente teria um modo história com um gameplay alternando não só entre os membros da unidade Rainbow, mas também civis e até os próprios terroristas. Era pra trazer uma narrativa bem íntima sobre esse tipo de situação, colocando o jogador na pele de todas as vertentes possíveis desse conflito. Olha a doideira. A princípio, a ideia parecia interessante, mas como eu falei aqui, algumas coisas acabaram pegando mal. Primeiro que a história envolvendo um ataque envolvendo Nova York remetia bastante ali ao 11 de setembro. E o jogo foi anunciado em 2011, exatos 10 anos depois da tragédia. Fora isso, o trailer
trailer era bem pesado. Inclusive, aparentemente era possível você acabar derrotando alguns civis durante o gameplay, como se fosse uma consequência da guerra. A ideia era realmente pra chocar, trazer algo completamente realista, mas não deixou de pegar meio mal pra Ubisoft. Fora isso, a geração PS4 e Xbox One já estava praticamente batendo na porta. Sendo assim, foi decidido cancelar Patriots de uma vez por todas. E esse projeto se transformou no que seria o Rainbow Six Siege, que é completamente o oposto do Patriots, basicamente não tendo história, sendo 100% voltado no gameplay e focado no multiplayer. A decisão acabou sendo um acerto até, com Rainbow Six Siege sendo um fenômeno até hoje e o maior sucesso da história dessa franquia. Pelo menos um final feliz aqui, né? Em 2001, a Nintendo produziu dois games da saga The Legend of Zelda que foram lançados ao mesmo tempo para o Game Boy Color. Eles seriam o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, mas o que poucos sabem é que a ideia era produzir não 2, mas 3 jogos para serem lançados ao mesmo tempo, o terceiro sendo Mystical Seed of Courage. A ideia era que os 3 games teriam uma história meio entrelaçadas e que cada jogo representaria uma das 3 metades da Triforce, que para quem não tá ligado é basicamente um dos elementos mais importantes da mitologia de The Legend of Zelda. Mas a ideia de ter 3 jogos entrelaçados acabou sendo complicado demais, então decidiram reduzir isso para apenas 2 games, sendo assim os games que a gente comentou aqui que foram mantidos. E o Mystical Seed foi pra gaveta. Mesmo assim, muitos elementos narrativos e de gameplay pensados para o jogo cancelado acabaram sendo incorporados para os 2 jogos que saíram. Agora, se tem uma franquia de jogos que os fãs de Star Wars simplesmente amam, é o Knights of the Old Republic. O primeiro game da saga é simplesmente sensacional, tendo sido feito pela BioWare e para muitos é o antecessor espiritual da saga Mass Effect. Já a sequência foi feita pela Obsidian e também é bem amada pelos fãs. Então por causa disso, claro que o terceiro game era muito esperado e a LucasArts chegou a começar a desenvolver o jogo. Mas infelizmente lá pro ano de 2004, a LucasArts começou a passar por uns problemas financeiros e teve que fazer vários cortes de custos para poder se manter, e acabou que um desses cortes foi justamente o Knights of the Old Republic 3. Em 2011, essa saga acabou ganhando um novo jogo, mas ao invés de lançarem o tão aguardado Knights of the Old Republic 3, a BioWare acabou produzindo um MMORPG chamado apenas de Star Wars The Old Republic. Acabou que esse jogo foi um grande sucesso, sendo inclusive um dos poucos projetos da saga como um todo a continuar existindo depois que a Disney comprou a franquia. Mas em compensação, o lançamento e sucesso de The Old Republic matou qualquer chance de um Knights of the Old Republic 3 sair do papel. Só que temos uma pontinha de esperança, porque recentemente foi anunciado um remake do primeiro Knights of the Old Republic, e esse remake tá em produção e por enquanto não temos uma previsão de lançamento, mas se ele for um sucesso, a gente pode ter esperança do segundo jogo também ganhar um remake e depois, quem sabe, eles produzirem o tão aguardado terceiro game da franquia. They must be stopped. Olha só, 2014 foi o ano que a internet parou quando saiu uma demo misteriosa chamada de PT. Essa demo era extremamente incrível e assustadora, mexeu a internet, todo mundo fazendo vídeo, procurando os mistérios e tudo mais, foi uma loucura. E o que chamou a atenção mesmo foi o final, quando temos a revelação de que aquela demo estava sendo feita pelo Hideo Kojima, Guilherme Del Toro e estrelado por Norman Reedus, aquele cara conhecido por ter feito aí The Walking Dead, né? Vocês conhecem ele aí, o cara é pica mesmo. E no final a gente descobre que esse PT era na verdade um teaser pro até então novo game da saga Silent Hill, que seria chamado apenas de Silent Hills. Mano, aquele dia ficou marcado na história dos videogames. Era o retorno triunfal da saga, bastou um nome na tela e a galera já tava hypada. Mas infelizmente as coisas não seriam tão simples assim. E esse foi inclusive uma das maiores facadas no peito que
todo jogador de videogame levou nesses últimos tempos. Acontece que naquela época o Kojima estava finalizando o Metal Gear Solid 5, mas como não bastasse isso, essa foi a época em que o Kojima estava tretado com a Konami. E pra cereja do bolo, parece que teve uma treta de que o Kojima não podia anunciar o Silent Hills, mas mesmo assim ele foi lá e fez pra deixar a galera hypada, pra mostrar que valia a pena o projeto e né, mostrar pra Konami que, mano, deixa os caras fazer um negócio. Só que depois disso, o que rolou? O que a gente sabe aqui, né, que nos bastidores a gente nunca vai descobrir, é que o cara terminou ali o Metal Gear, teve o anúncio do Silent Hills e depois ele saiu da empresa e a gente não teve mais nada. O jogo foi completamente cancelado. Atualmente existem vários jogos da franquia Silent Hill sendo anunciados, tem o remake do Silent Hill 2 sendo produzido, mas já não tem nenhum envolvimento com o Kojima. E aí o Kojima fundou sua própria empresa, fez Death Stranding e aproveitou o Guilherme Del Toro e também o Norman Reedus no seu game, só que não tem nenhuma ligação com esse jogo de terror. Se bem que ele poderia fazer esse jogo de terror, mas só mudar de nome, né? Convenhamos aqui. Mas aparentemente não pode rolar por questões contratuais, eu imagino. Tá aí um jogão que todo mundo que gosta de jogos de terror queria jogar, mas que ele nunca vai ver a luz do dia, infelizmente. Mas e aí, você lembra de alguma franquia que você curtiu pra caramba e tá esperando uma continuação até hoje e ela nunca saiu e foi cancelado? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer, inscreva-se no canal e aqui eu vou deixar pra vocês um vídeo que eu mostro continuações de jogos que foram lançados, mas que conseguiram acabar com a franquia, sendo uma continuação horrível. Você vai curtir também esse vídeo. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.